Bom, vamos então ao tal vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, a Primeira Guerra ocorreu quando o príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando estava visitando Sarajevo, que é a capital da Bósnia, junto com a sua esposa, Sofia Chotek. Durante essa visita, ele foi assassinado por um sérvio de nome Gavrilo Princip. Essa morte ela fez com que ocorresse a Primeira Guerra Mundial e ela aconteceu em 28 de julho de 1914. E foi assim, e por isso que ocorreu a Primeira Guerra. Não entendi. Como você não entendeu? Como é que você não consegue entender que a morte de um príncipe austro-húngaro na Bósnia, morto por um sérvio, fez com que tivesse uma guerra que envolveu Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Rússia, Império Otomano, Império Austro-Húngaro e até Estados Unidos e Japão e até teve participação no Brasil. Como é que você não consegue entender a relação das duas coisas? Tá bom, então eu explico melhor. Bora lá, vamos explicar como é que foi esse negócio dessa Primeira Guerra aí. A gente pode dizer que existem 4 grandes motivos para a Primeira Guerra, tá? Eu não vou falar aqui em ordem de importância, só do que vem na minha cabeça. Que são corrida armamentista, o imperialismo e o nacionalismo europeu, o sistema de alianças, esse é muito importante, e, como estopim, o atentado de Sarajevo, né, que é o assassinato de Francisco Ferdinando. Eu vou fazer um vídeo para cada motivo, e eu vou começar com o mais simples dele, que é o atentado em Sarajevo, a morte de Francisco Ferdinando. Para isso eu vou responder algumas perguntas, tá? Vou responder quem que era Francisco Ferdinando, o que ele estava fazendo em Sarajevo, por que ele foi morto, como ele foi morto e por que a morte dele acabou desencadeando tudo que desencadeou. Então vamos começar com a primeira pergunta. Quem que é Francisco Ferdinando? Ou a gente pode chamar de Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. So if you're alone, I'm waiting for you. I'm just a Não! Francisco Ferdinando era um membro da família real austríaca, os Habsburgo, e ele se tornou herdeiro do trono numa baita cagada. Uma sucessão de eventos que só podemos dizer que foi sorte ou terrivelmente azar. Primeiro que ele era sobrinho do rei. O rei era o Francisco José I, esse mano aqui, e o herdeiro natural ao trono era o filho do Francisco José, o príncipe Rodolfo da Áustria. Em 1879, num controverso evento chamado como Incidente Mayerling, Rodolfo teria cometido suicídio. Ele não sabe ao certo se ele cometeu suicídio ou se ele foi assassinado. Eu sei que ele não podia ser mais o herdeiro, né? Não pode ter herdeiro morto. Próximo da linha de sucessão, quem que era? Não era o Francisco, não. O próximo da linha de sucessão era o pai do Francisco Ferdinando, que era o Carlos Luís da Áustria, que abdicou do direito de se tornar rei em favor de seu filho. Então, só então, Francisco Ferdinando virou o herdeiro da porra toda. Então ele com 26 anos deixava de ter a vida pacata que ele tinha, afinal ele era o terceiro na linha de sucessão, passava a ser o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tudo ia bem para o Francisco Ferdinando, até que melhorou um pouquinho e complicou um pouquinho, porque ele conheceu uma mulher e se apaixonou por ela, essa gatinha aqui, Sofia Chotek. Só que havia um problema. O problema é que a família de Sofia não era uma família real. E a família real austríaca só poderia se casar com membros de família real. Então, o casamento entre os dois era impossível. E aí você acha que Francisco Ferdinando ficou cabisbaixo? Ficou triste? Falou, paciência, deixa eu estar lá? Não mesmo, a gente tá falando da porra do Francisco Ferdinando. E ele bateu o pé e falou assim, eu só caso com a Sofia Chotek. O tio de Francisco Ferdinando, o rei, Francisco José I, não queria deixar nem a pau esse casamento rolar. Mas várias autoridades da época intercederam em favor de Francisco Ferdinando e Sofia Chotek e conseguiram convencer o Francisco José a aceitar, né? Francisco José aceitou que os dois casassem, mas fez uma série de exigências para isso. Dentre elas, vai destacar duas. Os filhos desse casamento não teriam direito monárquico, quer dizer, que não seriam reis ou rainhas ou príncipes, nada disso. E que a Sofia jamais teria o status de rainha. Isso quer dizer que ela jamais poderia participar de eventos ao lado do Francisco Ferdinando. Mas não foi problema para eles. E em 1899 eles se casaram numa cerimônia até certo ponto bastante simples e que vários membros da família real não compareceram. Tá, e quem era Francisco Ferdinando? Era um pouco controverso as posições políticas de Francisco Ferdinando. Porque, por um lado, ele era um católico conservador bastante fervoroso e também ele acreditava que o poder devia estar centralizado nas dinastias europeias. Quer dizer, nada de democracia, república,
monarquia parlamentarista, nada disso. O poder tinha que estar nas famílias reais. Por outro lado, ele acreditava que seria muito melhor para o Império Austro-Húngaro se ele fosse federalizado, tivesse mais autonomia. Agora que a gente já conhece um pouquinho o Francisco Ferdinando, é saber o que ele estava fazendo em Sarajevo no dia 28 de junho de 1914. Mas antes, a gente tem que entender por que a Bósnia e Herzegovina, que é onde ele estava, né, Sarajevo é a capital da Bósnia e Herzegovina, por que essa região era tão importante para o Império Austro-Húngaro? Bom, aqui o mapa do Império Austro-Húngaro. E a então província da Bósnia fazia fronteira com a Sérvia, que nessa época ainda era meio que subordinada ao Império Otomano. Mas ela tinha pretensões de ser independente e de anexar a Bósnia, como parte do plano de criar uma grande Sérvia, anexando estados ou partes de estados que tivessem povos sérvios ou eslavos, que é o pan-eslavismo, que a gente vai ver melhor em outro vídeo. Então era muito importante para o Império Austro-Húngaro manter uma presença forte lá, seja com o seu exército e também com um forte controle sobre as autoridades bósnias. Então não era para deixar os caras lá não, porque eles podiam ouvir o papinho ali da Sérvia e se convencer de alguma coisa. Até porque a ideia do Império Austro-Húngaro era dominar todo o Balcã, então era muito importante manter uma galerinha ali. Por que ele estava lá mesmo? Em 1913, o Francisco Ferdinando foi nomeado inspetor-geral de todas as forças armadas. Quer dizer que, numa eventual guerra, ele teria poder sobre os soldados tudo dele. Então, uma das coisas que ele foi fazer em Sarajevo foi inspecionar as tropas e também foi inaugurar as obras de um museu. Pois é, inaugurar obra. A gente acha que só hoje em dia, né, que tem isso. E a Sofia? Como eu falei lá no começo, havia uma série de exigências do casamento dele, né? E dentre elas, ela não podia estar com o Francisco Ferdinando em nenhum evento. Então, como que ela estava com ele lá no momento do atentado? Acontece que havia uma exceção a essa regra, que era em missões militares. Em missões militares ela podia ficar junto com o Francisco Ferdinando e ela não perdeu a oportunidade e foi com ele para Sarajevo para poder andar de carro aberto, para poder participar das homenagens e tudo mais com o seu marido. Bonito, mas trágico. Tá, e por que ele foi morto? Bom, temos aí uma organização terrorista, a Mão Negra, que tinha um plano bem simples, que era matar alguma figura importante do Império Austro-Húngaro e com isso forçaram uma guerra para iniciar o plano para formar uma grande Sérvia, anexando estados que tinham Sérvia, como eu falei no começo. Bem facinho, né, o plano, simples. A ideia deles naquele ano era matar o governador da Bósnia. Só que quando eles ficaram sabendo que o Francisco Ferdinando estava por lá, isso tomou outra proporção. Até porque o Ferdinando ele tinha a ideia de federalizar o Império e isso poderia fazer com que os sérvios ficassem menos dispostos a entrar em guerra com o poder central. A Mão Negra não queria essa amizadezinha com o poder central, não. Como ele foi morto? Se tivesse um vídeo de como que o Francisco Ferdinando foi morto, eu tocaria esta música. Mas já tem um videozinho, dá uma olhada aí. Bom, estamos nas quadras onde ocorreu o atentado de Sarajevo. Sabemos que haviam 7 terroristas lá para tentar matar o França. A gente vai falar de 2 apenas. Vamos falar dos principais. Kamenovich, este homem com este bigodão maravilhoso, e o Gravilo Príncipe. Bom, o comboio estava passando de boa, até que chegou na frente de onde estava Kamenovich, que não teve dúvidas, tacou-lhe uma bomba. A bomba acabou batendo na capota aberta, né, do carro, caindo para trás dele, ferindo cerca de 20 pessoas e destruindo um dos carros do comboio que estava atrás. Olha a destruição do carro. E fez com que o carro do Franz voasse na direção da prefeitura. Kamenovich, então, tendo falhado miseravelmente, resolveu que ele não seria preso. Então ele tentou se matar de 2 formas. Ele tomou uma cápsula de cianureto, que todos os terroristas carregavam com eles, e pulou no rio que estava ali em frente. Mas o cianureto devia estar muito velho e ele vomitou todo o cianureto e o rio tinha incríveis 12 centímetros de profundidade. Esse é o Bus Inferno, nem pra se matar uma praga dessa serve. Mas saiu pra ser preso e foi o que aconteceu com Kamenovich, a imagem dele sendo preso. Querido Gravilo Príncipe, o rapazinho que ainda está aí, pensou, bom, já eras, né? E aí ele atravessou a rua e foi pra uma delicatessen que ficava do outro lado da rua. Fazia um tempo lá, a imagem da delicatessen fica bem na esquina. Enquanto isso, lá na prefeitura, o Franz estava comendo o rabo de todo mundo por ter quase sido morto. E depois eles decidiram que iriam mudar o plano original, que era retornar por este caminhozinho aqui. Eles iam ficar lá dentro da prefeitura para todo sempre, nunca mais ia sair, aí não ia morrer, não teve Primeira Guerra Mundial. Não, meus amigos, a burrice ela é demais. Eles decidiram que iam visitar os feridos do atentado. Então eles mudaram a rota. Ao invés de seguir ali para Franz Joseph Street,
eles resolveram descer de volta a Breuquai em direção ao hospital. Bom, decidiram tudo isso, tudo mais, bom, bora lá. Aí tá o Franz cumprimentando das autoridades bósnias, estavam lá, tudo bem, tudo certo. Só faltou um detalhezinho, rapaz, uma coisinha boa, uma besteira realmente. Eles não avisaram o motorista que tinha mudado os planos tudo, rapaz. Eles não avisaram. Então, na hora que eles estavam retornando, o motorista pensou que era para fazer o caminho original. Pegou sentido a Franz Joseph Street. Quando ele fez a curva lá, avisaram pra ele, mano, não é por aí não, tal. Quando ele estava manobrando o carro, quem que estava na calçada a menos de 2 metros de distância do carro? Eu! Não, Gravilo Príncipe estava lá, aguardando e nem acreditou na sorte que esse desgraçado teve. E para completar, enquanto estava tentando manobrar o carro, o motorista deixou o carro morrer. Morreu! E o carro ficou parado. E aí, Gravilo Príncipe não teve dúvida, sacou da sua arma e deu 2 tiros na direção do carro. O primeiro tiro acertou a jugular do Franz Ferdinand e o segundo tiro atingiu o abdômen de Sophie. O Gravilo também tentou se matar, mas ele foi segurado pela galera que estava ali em volta, e os policiais, e a imagem do Gravilo sendo preso. E assim foi o atentado de Sarajevo. Então assim morreu Francisco Ferdinando. Os tiros dados por Gravilo Príncipe ocorreram por volta das 10h30 da manhã, a Sofia morreu por volta das 10h45 e o Franz morreu por volta das 11 horas. Suas últimas palavras foram "não foi nada". Ele foi perguntado ali pelas pessoas que estavam à volta dele, como você está, e ele só dizia não foi nada, até que sua voz foi ficando fraca e não foi nada. E acabou e morreu, e assim começamos a Primeira Guerra Mundial. Não, porque isso não explica por que envolveu um monte de país nessa treta. E para explicar isso, eu tenho que explicar a crise de julho. A gente sabe que ele morreu no dia 28 de junho de 1914. Assim que o governo do Império ficou sabendo o que aconteceu, eles começaram a pressionar as autoridades sérvias para resolver logo isso, prender as pessoas e tudo mais. Até porque havia uma forte suspeita de que membros do governo da Sérvia, que o governo sérvio fazia parte de algum modo daquele plano, o que não deixava de ter um fundo de verdade, uma vez que membros do alto escalão do exército ajudavam a Mão Negra, que tinham interesse também na Grande Sérvia. Mas acontece que os sérvios foram muito rápidos, logo prenderam todos os envolvidos e começaram a julgar. Acontece que o Império Austro-Húngaro viu uma oportunidade de fazer aquele plano que eu falei lá, de tomar todos os Balcãs. Era a desculpa perfeita, invadir a Sérvia. Mas para invadir a Sérvia, eles tinham um probleminha aí, um pequeno detalhezinho. Acontece que a Sérvia, ela era um protetorado russo, quer dizer que os russos, em caso de algum ataque à Sérvia, iriam atacar o atacante. Vai assim mesmo. E bom, é claro, ninguém quer entrar em guerra com a Rússia. Aliás, um conselho meu para qualquer pessoa é nunca entre em guerra com a Rússia sozinho. Pelo menos tem alguns parça junto ali, e nunca no inverno. Acontece então que o Império Austro-Húngaro entrou em contato com seus melhores amigos, seus parceiros, os alemães. Fala então, Alemanha, eu tô a fim de invadir a Sérvia e tal, né? Será que vocês fecham com nós aí o rolê? E os alemães deram aquele joinha maroto, que ficou conhecido como cheque em branco. E aí, o Império Austro-Húngaro fez um ultimato à Sérvia. Eles fizeram uma série de exigências impossíveis da Sérvia conseguir cumprir. E aí a Sérvia olhou para aquelas exigências e falou: hoje não, Paulo. Então, um mês depois da morte de Francisco Ferdinando, no dia 28 de julho de 1914, fazendo aniversário de 103 anos hoje, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, que deu início ao merdeiro desgraçado que levou à Primeira Guerra. Eu vou explicar isso usando um mapa. Bom, aqui temos um mapa da Europa e eu vou explicar como é que foi essa treta do sistema de alianças, tá? Então, o Império Austro-Húngaro declarou guerra para a Sérvia. A Sérvia era um protetorado da Rússia, então declarou guerra para o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era parceiro da Alemanha e declarou guerra para a Rússia e, ao mesmo tempo, declarou guerra para a França, porque a França era parceira da Rússia. O plano da Alemanha era atacar primeiro a França, destruir a França primeiro, para daí atacar a Rússia, porque eles sabiam que a Rússia demoraria mais tempo para organizar os seus exércitos. Para poder atacar a França, eles necessitavam passar pela Bélgica. Então os alemães pedem para os belgas para deixar eles passar, os belgas não deixam. A Bélgica tinha que ser neutra em todo o conflito que houvesse na Europa.
Então, já que os belgas não deixam, os alemães invadem a Bélgica. A Inglaterra, por conta de uma série de tratados, protetora da Bélgica. Então a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E assim a gente tem uma guerra, que antes era entre austro-húngaros e sérvios, que envolveu Rússia, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, França. A Itália, ela fazia parte de um acordo que envolvia a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, mas no primeiro momento ficou neutra. E o Império Otomano eventualmente acaba entrando na guerra. E é isso. Bom, espero que tenha entendido como que a morte de um príncipe austro-húngaro por um sérvio na Bósnia deu início a uma guerra que envolveu tantos países e que a gente possa entender que, embora seja bastante importante, né, a morte do Francisco Ferdinando, ele é o estopim, né, ou a culminação de um processo que já havia se iniciado anteriormente. Então aguardem os próximos vídeos e abraço.